Em meio aos escândalos do caso Master que atingem o judiciário, ministros passaram a entender que a prisão domiciliar para Jair Bolsonaro, concedida hoje, é necessária para proteger a própria corte e diminuir o impacto político nas eleições deste ano. Na visão dessa ala, um agravamento na saúde do ex-presidente e o risco de óbito poderiam gerar desdobramentos políticos que impulsionariam a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência e mergulhariam a Suprema Corte em uma crise muito maior. Após receber alta, Bolsonaro ficará pelo menos 90 dias em casa, mas ele terá que usar tornozeleira eletrônica, não poderá receber visitas, com exceção dos filhos, seus advogados, médicos e fisioterapeuta, além de cumprir várias medidas cautelares. Chamar os nossos comentaristas, vamos ao Rio de Janeiro, o Roberto Mota já está com a gente. Quero aproveitar, viu, Mota? O Mota é muito discreto, mas eu quero transmitir os meus parabéns. Foi aniversário do Mota no domingo, né, Mota? Então, tudo de melhor para você, muita saúde, viu? Que seja um ano muito especial, um novo ciclo muito especial a você. Muito obrigado, Caniato. O melhor presente que eu posso ganhar é fazer parte desse programa e ter a oportunidade de falar com a nossa audiência. Boa noite. E olha, essa notícia pega a gente de surpresa. Quer dizer, então, que talvez tenha sido por isso que até agora Jair Bolsonaro não tinha ido para a prisão domiciliar, porque a corte resolveu guardar essa surpresa para se valer dela no momento de maior dificuldade. Olha, eu tenho até a dificuldade de achar que essa notícia realmente seja verdadeira, porque se ela for, é preciso levantar um outro ponto. Na verdade, o que muita gente no Brasil espera é que a justiça seja feita nesse caso. Jair Bolsonaro foi condenado por um golpe de Estado que nunca aconteceu, por uma corte que só julga quem tem foro privilegiado. Jair Bolsonaro não tem foro privilegiado. Então, é preciso mais, muito mais, para arrumar a casa do que colocar Jair Bolsonaro numa prisão domiciliar, uma prisão que talvez ele seja um dos que menos merece no Brasil de hoje. São vários aspectos da decisão, os impactos, as repercussões. A gente vai analisar isso na abertura do programa. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Já era uma decisão anunciada, esperada, principalmente após a manifestação, a recomendação da Procuradoria-Geral da República. Mas quais aspectos da decisão tomada pelo STF, na figura do ministro relator, nós devemos nos atentar? Trata-se da concessão de prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. Só que uma prisão domiciliar que será reavaliada depois de 3 meses, né? Depois de 90 dias. Boa noite, Caniato, Musa, Beraldo, e boa noite especial ao Roberto Mota. Parabéns, Mota, aí pelos seus anos de vida, que Deus lhe dê muita saúde. Bom, o ponto principal é o seguinte: a Procuradoria-Geral da República, ao dizer que Jair Bolsonaro precisava ir para casa por questões de saúde, deu a desculpa jurídica para Alexandre de Moraes mudar a sua postura irredutível de mantê-lo na papudinha e transferi-lo para casa. Mas, como tudo nas decisões de Alexandre de Moraes, esta transferência é feita de acordo com os seus critérios, uma porção de restrições a Bolsonaro na sua prisão domiciliar, e com este condicionante que daqui a 90 dias ele revisaria se essa decisão seria mantida ou se ele fosse obrigado a voltar à papudinha. Ou seja, mais uma vez, uma atitude arbitrária para manter o ex-presidente Bolsonaro nas mãos do ministro, que vai sempre decidir o seu destino de acordo não com a lei, com os pré-requisitos que já foram utilizados para ex-presidentes da República em condições similares, não. É de acordo com o humor e o desejo pessoal do relator do caso. Mais uma vez, um retrato da arbitrariedade, só que agora com luvas de pelica, porque deixa Bolsonaro voltar à sua casa e cumprir a prisão domiciliar.
Pois é, decisão tomada pela Justiça, a concessão de prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. Depois de 90 dias, haverá uma avaliação da situação de saúde para manutenção da domiciliar ou retomada do regime fechado. Chamar o Cristiano Beraldo, também está ao vivo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A partir dessa decisão, quais as reflexões nós devemos fazer? Qual é a leitura que se faz desse novo entendimento da Justiça? Bem-vindo. Bom, Caniato, a leitura depende de quem está fazendo, porque hoje no Brasil a opinião verdadeira, genuína, deu espaço ao interesse que cada um defende. Boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Musa, boa noite especial para o nosso querido Roberto Mota, que fez aniversário, e a nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, esse é um caso interessante, Caniato, porque o Brasil passa por um momento de reorganização das placas tectônicas do poder. E a decisão de hoje tem muito menos a ver com justiça, com direito, com a lei, e muito mais a ver com a reacomodação que está em curso dessas forças políticas. E aí a gente se depara com essa triste realidade do Brasil, em que o Supremo Tribunal Federal, ao invés de ser aquela corte que atua silenciosamente em defesa da lei e protegendo a Constituição, ela se tornou um agente político no Brasil. Por vários momentos de um passado recente, nós vimos a Suprema Corte legislar no lugar do Congresso Nacional, vimos a Suprema Corte tomar medidas em relação a decisões tomadas pelo Poder Executivo e vimos também a Suprema Corte atropelar entendimentos pacíficos da lei em nome da defesa de um ideal, uma ideia que naquele momento e naquela circunstância era conveniente para, pelo menos, a maioria dos magistrados. Só que agora o Supremo Tribunal Federal, de grande defensor da democracia, daquela instituição que estava para uma parte da sociedade num pedestal e eles se apoiavam numa crença de que essa parte da sociedade era majoritária, agora o Supremo Tribunal Federal está nas cordas e pelos piores motivos possíveis, porque eles se revelaram não pessoas elevadas que estavam ali dedicando o seu tempo e parte da sua vida à defesa da Constituição, mas, sobretudo, a coroar uma carreira no direito em que foram reconhecidos como pessoas com reputação ilibada e notável saber jurídico. Isso já não existe mais. Agora eles estão nas cordas porque foram ali envolvidos, algumas das peças da corte, alguns dos membros da corte, foram envolvidos em acusações muito pesadas de uma prática conflitante, para dizer o mínimo, de seus familiares com o papel que deve ser exercido pelo ministro. Então, nesse momento de reacomodação, a gente vê um gesto, né? Essa prisão domiciliar, depois de tantas negativas, me soa como um gesto, mas é preciso ver o que vai decorrer desse gesto, até para saber se a decisão será confirmada no momento futuro, depois desses 90 dias iniciais, ou se depois de 90 dias nós voltaremos para o ringue em que as partes precisam se estapear mais um pouco até chegarem à conclusão que devem parar de brigar, fazer um acordo e, baseado nessa crença muito comum no Brasil de que a opinião pública, o povo brasileiro, nunca é uma prioridade. Pois é, aspectos importantes vêm sendo trazidos, destacados pelos nossos comentaristas. Chamar o Bruno Musa também, fazer uma análise de abertura, uma introdução ao tema. Musa, seja bem-vindo, ótima noite a você. A concessão de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro em função da saúde delicada, mas trata-se de uma decisão que será reavaliada após 3 meses, após 90 dias. O Beraldo fala em gesto, né? Gesto que pode ter quais consequências? Há analistas que entendem que isso serviria como o início de um processo de blindagem, né? Uma vez que informações sensíveis possam vir à tona e possam implicar, inclusive, ministros da Suprema Corte.
Mas, claro, não vamos fazer aqui um exercício de futurologia, mas já dá para indicar algumas coisas que poderiam vir a acontecer talvez nas próximas semanas, né? Bem-vindo. Alguma tendência, sim. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota. Meus parabéns mais sinceros. Beraldo e todos que nos escutam. Bom, vamos lá. Na minha opinião, a situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela já era crítica, não é de agora. Então, essa prisão humanitária, como foi colocado, como foi dado, na minha opinião, eu fico pensando aqui, por que 90 dias? Uma questão humanitária em 90 dias, você acha que pode ser corrigida? Por que não 91 dias? Por que não 67? Por que não 98? Por que não 103? Por que não 30? Pouco importa. Me parece que é algo completamente aleatório por dar um prazo. Assim como uma mensagem importante de que Moraes continua controlando toda essa situação e não quer perder o controle disso. Na minha opinião, isso tem claramente um viés. Quando nós olhamos daqui para frente por 90 dias, nós chegamos ali muito próximo do período eleitoral. Então, me parece que a decisão tem muito mais a ver com a questão de evitar alguns encontros que poderiam gerar estratégias políticas e deixando o ex-presidente Jair Bolsonaro à parte disso, não permitindo que ele faça essas alianças ou faça qualquer movimento de estratégia política. Me parece muito mais isso do que efetivamente uma preocupação com a saúde do ex-presidente, que nunca foi uma questão para os ministros em questão, nunca foi. Ele tomou a facada, passou por várias operações, já foram dados alguns laudos médicos mostrando da fragilidade e debilidade da saúde dele, da idade mais avançada, o que ampararia, baseado na Constituição e até em casos parecidos a esse, com prisões domiciliares. Mas nunca foi uma preocupação colocar Jair Bolsonaro em casa por conta da sua saúde. Agora, quando nós vemos a mudança da relatoria no caso do Master, passando para as mãos de André Mendonça, que comentaremos mais à frente, outras notícias importantes de hoje, em que realmente vem encurralando e deixando uma pressão muito maior em cima do Supremo Tribunal Federal, aliado a uma pesquisa cada vez mais preocupante, onde a população começa a enxergar a Suprema Corte como um órgão político que não deveria ser, me parece bastante coincidência que as mesmas pessoas passem agora a se preocupar com a saúde dele. Em época de início de estratégia de período eleitoral, onde o seu opositor, digamos assim, o Flávio Bolsonaro, uma vez que ele é filho do Jair Bolsonaro, estaria liderando em alguns campos a briga para a política, para a decisão política das eleições presidenciais desse ano, me parece que seria muito infantil acreditarmos em uma coincidência ou numa preocupação humanitária. Para mim, tem a ver com evitar estratégias políticas por parte de Jair Bolsonaro. Pois deixa eu passar mais uma vez para o Roberto Mota, porque há uma leitura que muitos fazem, inclusive teve manifestação dos filhos, principalmente do senador Flávio Bolsonaro, dizendo que daria para interpretar essa decisão como um primeiro passo rumo à justiça, né? A justiça seria o momento em que as coisas, ou a condenação de Jair Bolsonaro fosse desfeita, ou pelo menos as medidas que foram tomadas fossem reavaliadas, alguma coisa assim. Ele não chegou a explicar exatamente o que seria esse objetivo, ou a justiça feita com Jair Bolsonaro, mas muitos entendem que, sei lá, uma graça, um indulto, a reavaliação ou cancelamento daquela condenação, dá para a gente interpretar que nesse movimento de autocontenção, que muitos entendem, pode ser um primeiro passo, Mota? Eu acho que todas as interpretações são possíveis nesse momento, Caniato. E eu compreendo muito bem a posição difícil do senador Flávio Bolsonaro. Ele é pré-candidato à presidência da República, tem uma campanha dificílima, perigosíssima à sua frente, e essa é mais uma eleição na qual tudo está em jogo para o Brasil e para os brasileiros. Então, o senador Flávio Bolsonaro está certo em explicitar essa esperança
de que isso seja um passo na direção certa. E pode ser mesmo, mas também pode ser um gesto que não significa nada, ou que significa que Jair Bolsonaro, como muita gente acredita, está sendo mantido como uma espécie de refém. Vocês entenderam o recado? Olha, se fosse um preso comum, fosse um chefe de facção, já estaria na prisão domiciliar há muito tempo, mas não está porque a gente não quer. Mas agora nós vamos fazer um gesto pequeno para lembrar a vocês quem manda nesse país. A revelia de lei, a revelia de precedente, a revelia de tudo. Mas olha, não esqueçam de quem manda nesse país, porque se vocês esquecerem, daqui a 90 dias ou antes, a qualquer momento, essa decisão pode ser revertida. Isso, Caniato, me lembra uma frase famosa, um ditado, que agora eu não me lembro quem foi que disse isso, talvez tenha sido o presidente americano Abraham Lincoln, mas eu não me lembro com certeza. Mas a frase diz mais ou menos o seguinte: você pode enganar todas as pessoas por um tempo. Você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, mas é impossível enganar todo mundo todo o tempo. Pois é, deixa eu passar mais uma vez para o Luiz Felipe Dávila, só reforçando as informações. O ministro Moraes determinou que Jair Bolsonaro use tornozeleira eletrônica. Os moradores da casa não precisam de autorização para interagir naturalmente, porque moram na mesma casa de Jair Bolsonaro. Os filhos poderão visitar o pai naqueles dias e horários pré-determinados. As demais visitas, que não forem de familiares diretos, advogados e médicos, estão suspensas por 90 dias. Médicos não precisam pedir autorização. E aí é preciso destacar que Jair Bolsonaro não poderá usar celular, telefone ou qualquer meio de comunicação diretamente ou por intermédio de terceiros. Dávila, muda no quê a estratégia eleitoral, as determinações que muitas vezes são passadas por Jair Bolsonaro, o ingrediente eleições e articulações acaba ganhando um reforço com a saída de Jair Bolsonaro da Papudinha? Caniato, os recados de Jair Bolsonaro vêm sendo transmitidos pelos seus filhos e pela sua mulher, e agora principalmente por Flávio Bolsonaro, que é o candidato do Partido Liberal. Então eu acho que vai continuar da mesma forma, ou seja, os filhos passando os recados do pai e Flávio Bolsonaro coordenando tudo que tem a ver com escolha de palanques estaduais. Não acho que muda muita coisa. O que acontece é que de novo, o ato de constrangimento permanente ao ex-presidente, justamente para mostrar o poder soberano da Suprema Corte sobre o ex-presidente. Esse tipo de restrição não existiu com nenhum outro político, não existiu com Fernando Collor de Mello, não existiu com Paulo Maluf, não existiu com nenhum outro. Agora, com Bolsonaro é um caso especial. É sim uma forma de cercear o peso e a influência do ex-presidente nas eleições de 2026. Ou seja, mais uma vez, o Supremo mostra que tem capacidade de interferir em absolutamente todos os aspectos da vida de um cidadão. Portanto, aquela cláusula 5ª da Constituição, que deveria ser a cláusula pétrea, ela está adormecida no país até segunda ordem do Supremo. Isto é uma violação cabal do que os constituintes imaginaram quando escreveram a Constituição. Era justamente para preservar todas as liberdades individuais que a Constituição de 1988 foi concebida. Afinal de contas, saímos de um período de um governo autoritário, e por ser um governo autoritário, a coisa que os constituintes mais prezavam eram as liberdades individuais, coisa que vem sendo solapada dia a dia por decisões monocráticas do STF.
Pois é, deixa eu passar para o Beraldo, porque o Beraldo fez uma análise, e aí eu pude observar aqui várias manifestações de pessoas que usam o termo refém. E eu acho que outros comentaristas também chegaram a mencionar algo nesse sentido. Você mencionou que esse gesto feito pelo Judiciário, pela Suprema Corte, precisaria ser reavaliado mais adiante, possivelmente depois dos 90 dias. E a partir disso, Beraldo, é preciso também verificar como outros atores vão se comportar, se aquele discurso de processo de impedimento ou necessidade de algum tipo de punição mais dura para integrantes da Suprema Corte, se isso se mantiver firme e nas páginas dos jornais e dos sites, você acha que talvez uma outra medida seja tomada em relação à situação de Jair Bolsonaro? Por isso não foi concedida simplesmente a prisão domiciliar? E aí a prisão domiciliar temporária. Daqui 3 meses a gente vai reavaliar. Se ele estiver melhor, volta para o regime fechado. Você acha que dá para a gente conectar essas duas coisas? A gente não pode ser leviano nessas análises, né, Caniato? Mas pelo que a gente conhece do Brasil e pelo que a gente observa de tudo que está acontecendo no país, eu acho que essa prisão domiciliar, ela se transforma em mais uma peça desse jogo. E esse jogo é um jogo muito bruto, é um jogo de muito poder. E aproveito para fazer uma consideração, Dávila, o seu comentário muito adequado sobre a Constituição de 1988, mas a gente precisa lembrar que a Constituição de 1988 foi, sobretudo, uma resposta ao que aconteceu em 1964. Quando a gente olha o Brasil de 1963 e 1964, a gente vê a esquerda brasileira totalmente alinhada com os comunistas, que naquele momento representavam uma força extremamente poderosa no mundo. Nós vimos o João Goulart, então presidente do Brasil, tomar medidas muito duras, alinhadas com o comportamento de governos comunistas. Ele desapropriou empresas privadas, desapropriou fazendas, anunciou uma série de medidas que, obviamente, oprimiam e fragilizavam aquelas pessoas que estavam no Brasil trabalhando, produzindo, dedicando, criando riqueza, criando emprego, pagando imposto, para privilegiar uma legião de apoiadores do governo. Aquilo era uma situação extremamente preocupante, em que, depois do presidente João Goulart ter fugido da presidência da República, lembremos que não houve qualquer resistência. A presidência da República foi declarada vaga porque o presidente fugiu. Houve uma eleição indireta e o Marechal Castelo Branco foi eleito presidente do Brasil. Pois bem, em 1988, a Constituição, ela não foi uma Constituição para garantir direitos, ela foi uma Constituição para garantir uma revanche. O que nós estamos vivenciando hoje é o ápice desse processo de revanche, em que instituições controlam de forma autoritária o poder que o povo confere a essas instituições. E a partir do exercício desse poder, eles conseguem mais poder e mais dinheiro. Então, a dinâmica que se estabeleceu no Brasil a partir desta Constituição da Vingança é que nos trouxe até aqui. E aí, nesse cenário de quem é mais poderoso manda mais, e agora a gente está vendo claramente um conflito para descobrir quem que manda mais, é a Polícia Federal ou é o Supremo Tribunal Federal? É o Congresso Nacional ou é o ministro André Mendonça? E nós vamos ver essa queda de braço. E, no final, como nós temos no Brasil, nas estruturas do poder, uma maioria de cafajestes, eu, infelizmente, vejo que no atual Brasil, os cafajestes vão vencer. A população brasileira vai perder. A população brasileira tem uma única, mas poderosa arma a usar, que é na eleição de outubro. Porque se desperdiçar novamente essa oportunidade, nós teremos mais 4 anos de agravamento da situação até que, novamente, a gente possa ter uma esperança de mudança. Mas hoje,
haverá uma grande queda de braço para ver quem manda. E essa prisão domiciliar, como eu disse no início da minha fala, é mais um elemento que entra nesse tabuleiro de xadrez. Sem dúvida. Daqui a pouco a gente vai trazer outras atualizações. Eu só preciso agora fazer uma rápida parada para as pessoas que nos acompanham pela rede. Mas eu sigo aqui com os nossos comentaristas. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai chamar a reportagem da Jovem Pan News. Só vou pedir para o Bruno Musa fechar essa discussão. O Bruno há pouco fez uma análise, uma reflexão a respeito dessa concessão de prisão domiciliar humanitária a Jair Bolsonaro, como isso pode ser conectado às articulações, ao processo eleitoral. Dá para a gente fazer algum tipo de leitura em relação ao processo eleitoral, as articulações, por exemplo, do PL, ou a mudança e ajuste no tom adotado por Flávio Bolsonaro? É preciso reconhecer que houve algum tipo de uma verificação diferente por parte da Justiça nesse caso, ou agora é preciso mirar outras coisas? Queria, só para a gente fechar essa discussão, sua avaliação sobre esse aspecto, Musa. Vamos lá, sim, para mim ela tem muito a ver com isso, Caniato, com essas articulações políticas. Veja, o começo do jogo, ou seja, agora, a partir do momento que de fato acaba a pré-campanha e começa a campanha, as articulações elas são extremamente necessárias. Depois você tem um andar da carruagem, que claramente você vai adaptando todos os movimentos às mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. Afinal de contas, de abril até as eleições nós temos alguns meses e elas são importantes, mas os meses iniciais, as estratégias iniciais, elas são como fios condutores importantes para tocar toda uma parte de uma campanha até se concretizar de fato o dia das eleições, do primeiro e do segundo turno. Então, na minha opinião, ela está muito a ver com isso, tentar impactar, frear ou até mesmo congelar, evitar todo e qualquer tipo de articulação por parte de Jair Bolsonaro. Claramente há uma inimizade pública entre o STF e a família Bolsonaro por todo o problema que está envolvido. Então, claramente, me parece que o judiciário como um todo o teria como um grande inimigo no campo da articulação política. Será que se de fato Flávio Bolsonaro venha ganhar as eleições, possa ser um comprometedor ainda maior para o próprio judiciário brasileiro, que já se encontra numa situação bastante delicada? Como isso se daria? Então, evitar toda essa articulação me parece uma estratégia muito clara do próprio STF para evitar que esse campo, digamos, entre aspas aqui, da inimizade, possa de fato assumir o executivo e a coisa se complicar ainda mais. Vale lembrar que nós temos as eleições para o Senado e se de fato o movimento mais à direita que vem sendo concretizado no leste europeu, na Europa Ocidental, na América Latina como um todo, se de fato tomar corpo forte aqui no Brasil e nós tivermos um executivo mais à direita aliado a um campo maior da direita no Senado, a situação pode se tornar amplamente crítica para os ministros do STF. Pois é, deixa eu lembrar a nossa audiência que a enquete do dia já está publicada no portal da Jovem Pan, também no YouTube de Os Pingos nos Is, e a gente fala justamente sobre terceira via, ou sobre uma nova força da política. Com Lula e Flávio à frente nas pesquisas, quem poderá ser o nome mais forte da chamada terceira via? Temos alguns nomes sendo votados: Eduardo Leite e Ronaldo Caiado à frente. Depois vem Renan Santos, do Missão, e Romeu Zema. Não, Romeu Zema, na verdade, está à frente com 46%. É que pela maneira como nós organizamos, Romeu Zema está na terceira posição, mas o mais votado com 46%. Depois Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, depois Renan Santos. Então, vote, a gente espera a sua manifestação. Recebendo agora a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is.